E aí, pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez para o nosso ID Series, ID Live Series. E dessa vez a gente vai entrevistar um grande amigo, ok? Também diretor de tendência e educação da Anima, professor universitário e professor de Kundalini Yoga, ok? Ele está aí chegando, o nosso grande Rafão. Vamos ver o que ele vai falar hoje para nós. Rafão não só está voluntariando nessa entrevista. E aí, Rafão? E aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, velho. Obrigado pela participação aí voluntária dessa entrevista. Como eu estava falando para a galera aí, estava só fazendo um framing de quem você é. Então, acho que talvez melhor você explicar para a galera quem que é o Rafão e aí a gente começa. Cara, hoje eu nem vim como Rafão, né? Hoje eu vim um pouco com o meu nome espiritual, que é Akal Shabad, né? É o meu nome da yoga, é um nome que eu recebi, um nome espiritual que eu recebi quando eu entrei nessa comunidade. Até porque eu vim hoje falar um pouquinho sobre meditação, eu vim falar um pouquinho sobre Seva, né? Que é nosso trabalho voluntário. Mas eu sou um professor universitário, eu estou desde 2004 lecionando em algumas escolas aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui em Belo Horizonte, né? E estou 2004 como professor de Comex, eu sou profissional de Relações Internacionais, então essa é a minha formação. Eu sou especialista em guerrilha e terrorismo, não sei se você se lembra disso. Lembro, claro. Quando a gente se encontrou, eu dou aula de estudos estratégicos, segurança internacional, segurança pública, e também fiz um doutorado na ciência da informação, uma tese que eu defendi à época falando de uma coisa que hoje está na moda, que é fake news. Eu defendi uma tese falando sobre como os estados, né, os países usam e manipulam informação para poder obter ganhos políticos internos e internacionais. Mas eu estou na yoga também, já tem algum tempinho, e me tornei professor de yoga, e aí eu combino um pouco essas duas dimensões, professor universitário e professor de yoga. Você também é diretor de inovação da Anima, não? Exatamente. Eu comecei a trabalhar com inovação na Anima no final de 2013 e estou, desde então, liderando alguns projetos de mudanças pedagógicas, tecnológicas e metodológicas na Anima. Demais, legal. Então fazer um frame aí pra galera que tá chegando, vai ver esse live aí. Como eu falei para vocês no começo, o Rafão tá fazendo essa entrevista voluntariada porque ele tá, basicamente, nós estamos lançando aí a plataforma ShareNest. ShareNest é uma comunidade de voluntários online, de pessoas que têm a intenção aí de estender a mão e ajudar o mundo de uma maneira muito simples, né? Em vez de você ter que correr atrás das ONGs ou da opção de como voluntariar, você entra na nossa plataforma, levanta a mão e fala, olha, meu nome é José, eu sou design gráfico, ou eu sou mentor, e eu tenho o interesse de ajudar 1 hora nas ONGs de educação ou nas ONGs de saúde, e aí, that's it. A ONG vem atrás de você, entra em contato, você se engaja, você pode estar ajudando gente, sabe, ONGs na Índia, ONGs na China, Brasil, África, qualquer lugar do mundo. Então, a ideia dessa entrevista tem um propósito muito específico. Não só, claro, a gente aprender aí com o Rafão, que hoje ele vai falar de um tópico muito bacana, que é utilizando a meditação e a seva para a construção de um mundo mais consciente, e essa maneira como o Rafão está voluntariando aqui com a gente hoje, mas mais importante é que a gente se inspire em encontrar o nosso talento e que a gente possa estender a nossa mão aí para o mundo, e se é através da ShareNest, demais, só entrar no site, mas se não, usar sua mídia social, usar a sua comunidade aí de uma maneira para compartilhar e agregar valor, porque eu acho que o mundo nunca precisou tanto, né, de ajudas voluntárias. Então vamos embora, vamos começar. Rafão, por que o voluntariado, então, é relevante para você? Então, outro dia eu fui criar um post falando sobre voluntariado, falando sobre Seva, e eu encontrei uma frase do Gandhi, que diz que a melhor forma de se encontrar é se perder no serviço ao outro. Eu achei assim, cara, isso sensacional. Eu comecei a fazer yoga, a minha esposa começou a fazer yoga primeiro, começou a meditar em casa, e ela sempre me falava, nossa, cara, essa yoga que é a Kundalini Yoga, né, uma yoga muito especial, acho que vale muito a pena
você conhecer e fazer. E ela fez um curso, que era um curso de mulheres para mulheres, chamado Mulheres Radiantes. E ela teve uma experiência super legal e me incentivou e eu entrei no curso para homens. Na época, eu entrei nesse curso quando eu descobri que eu seria pai. E quando eu descobri que eu seria pai, a gente fez um ultrassom e eu seria pai de um menino, em tese. E aí eu falei assim, cara, como é que eu gostaria de criar esse sujeito, né? Como é que eu queria criar esse homem? Que homem eu quero ajudar a entregar ao mundo? E aí eu comecei a ver, na minha própria criação, cara, elementos muito complexos, né, pra gente que é homem, sobre o que é ser homem, ser viril, ser agressivo, né, não levar desaforo para casa, um monte de coisa. E eu falei assim, cara, eu queria que meu filho, quando ele viesse, ele fosse um cidadão consciente, ele fosse uma pessoa que contribuísse para o mundo, que colocasse suas emoções sem nenhum problema e tudo mais. E aí eu fui fazer yoga, e durante muito tempo a yoga foi sobre mim. A yoga foi sobre os meus desafios, os meus dilemas, as minhas dinâmicas. E um professor de yoga um dia falou assim, cara, eu acho que vai ser um exercício muito legal para você começar a servir ao outro. Talvez você encontre as respostas que você busca, ao servir outra pessoa, ao se entregar, ao se comprometer, ao abandonar o seu próprio ego pelo outro. E aí a primeira experiência que eu tive, e foi a experiência talvez mais marcante para mim, foi começar a dar aula de yoga num presídio. Uau. Então, assim, existe um grupo de homens que semanalmente se deslocam quase 60 quilômetros das suas casas e vão dar aula de yoga a presidiários em regime fechado e regime semiaberto. Então, eu entrei para esse grupo e me no prisional. Que, querendo ou não, né, não é uma situação tão tranquila, né? São pessoas que cometeram determinados crimes, obviamente a gente não fala sobre isso, e aí começou o meu trabalho de seva. E foi muito legal que eu contei isso na Anima, né, na empresa que eu trabalho, porque eu vou no dia de semana, porque eu vou no dia do meu horário de trabalho, e eles falaram, cara, sensacional. É uma forma da empresa contribuir também. Nós estamos cedendo, né, o seu tempo para que você faça isso. Então, eu comecei a dar aula de yoga para recuperandos, né, que é o termo que a gente usa no sistema prisional. E aí foi muito, muito legal, porque no primeiro momento, cara, era uma coisa muito... Nossa, eu estou indo lá dar aula de yoga, né? Assim, pô, eu estou compartilhando meu tempo. E aos pouquinhos, assim, acho que talvez na primeira ou na segunda vez que eu fui, eu falei assim, cara, não é sobre mim esse processo. É sobre esses sujeitos que erraram, né? E alguns erraram de uma maneira muito, muito condenável, né? Mas que eu estou aqui contribuindo para que eles tenham uma vida melhor, para que eles tenham alguns momentos melhores, para que eles tenham a possibilidade de observar uma outra realidade, uma outra possibilidade de vida quando saírem daqui, se saírem, né? Então, eu comecei a ver que eu não estava ali por não era eu que estava oferecendo uma coisa para eles, eram eles que estavam oferecendo uma coisa para mim. Então, acho que foi essa talvez a minha primeira experiência com esse serviço voluntário que a gente chama na yoga de seva. Que é muito linkado, né, também um pouco com a missão, né, da Shareness. Se você viu o slogan que a gente faz, que é You Get What You Share, né, que você recebe o que você compartilha. Então acho que é muito afinado. E conta pra mim uma coisa, eu lembro que a gente falou há um tempo atrás, quando a gente estava num outro projeto, sobre soft skills, né, sobre talvez aí desenvolvimento de inteligência emocional e tudo mais. O que o voluntariado, se você acredita, pode trazer para o indivíduo em termos de soft skills? Quais são os soft skills que o voluntariado, sabe, desenvolve? Cara, eu não me lembro quando a gente se encontrou, se foi 2015, acho que foi 2015, ou foi em 2014 mesmo. A gente tinha começado um trabalho na Anima que a gente entendia o seguinte: existem muitas universidades, existem muitas faculdades, existem muitas escolas muito boas.
mas elas são centradas no desenvolvimento dos conteúdos. Elas se constroem em torno de conteúdos. Então, quando eu penso assim, eu vou fazer administração de empresa, eu vou fazer biologia, e quais conteúdos eu vou aprender, né? E no mundo que a gente vive, cara, assim, os conteúdos eles estão disponíveis à disposição, né? Estão acessíveis a muitas e muitas pessoas, a muita gente. E aí a gente olhava assim, ao mesmo tempo para o mercado de trabalho e pensava assim, cara, o que é o futuro da educação se não ensinar determinadas habilidades que são não cognitivas, que são socioemocionais, que trabalham o sujeito independente da temática ou do mercado que ele está inserido. E quais eram? Não sei se você se lembra, eu vou te contar assim, de novo. Era um olhar para si mesmo, que a gente chamava de uma trilha de identidade, não sei se você se lembra disso. Lembro. E uma trilha de diversidade. É eu comigo mesmo, eu no mundo e eu no mercado de trabalho. Quando você olha para si mesmo, né, esse eixo da identidade, quando você olha para o mundo e a diversidade, você tem muitas vezes um choque, né, que as coisas não giram em torno do seu próprio umbigo. E aí a gente falava, cara, junto disso a gente quer que o nosso aluno aprenda a comunicar e a se comunicar bem, aprenda a ser criativo, inovador, aprenda a colaborar, aprenda a resolver problemas complexos, aprenda a pensar criticamente. Então a gente lançou uma plataforma, né, na época, híbrida, de ensino híbrido, em que o aluno desenvolvia essas habilidades socioemocionais e, ao mesmo tempo, ele ia para a sala de aula, discutir com o professor, com os colegas, ele jogava jogos nesse ambiente, e a gente criou isso em 2014, 2015. E aí chegou num determinado momento que a gente se pergunta assim, quais outras tantas habilidades socioemocionais as pessoas precisam? Então, quando eu falo de colaboração, isso tudo tem tudo a ver com voluntariado. Quando eu falo sobre a identidade e quem eu sou que sujeito eu sou no mundo e no mercado, tem tudo a ver com pensar em qual sociedade eu estou e qual é o meu papel nela, o que eu posso fazer por ela. Quando eu penso em resolver problemas complexos, eu estou pensando em resolver a fome mundial, eu estou pensando em resolver problemas de saúde global, problemas ambientais. Eu não quero resolver problemas pequenos, né? Eu quero resolver os grandes problemas humanos. Então, isso tem absolutamente tudo a ver, o desenvolvimento de habilidades sociais com o trabalho voluntário. É lógico que, como eu digo, assim, eventualmente a sua motivação originária é atender a uma dinâmica sua, ao seu próprio ego. Mas não tem uma frase em inglês que você me corrija se eu estiver falando errado, fake it till it make it. Às vezes você começa um trabalho voluntário muito centrado em si. E de repente, cara, você vai vendo que os ganhos que você tem ao se entregar nesse trabalho e as habilidades, eles são tamanhos, eles são tão impactantes e tão emocionantes que eles vão te transformando de uma forma tão absurda que é o que eu falei, é você que está ganhando, não é aquela pessoa que você está se voluntariando. E você desenvolve essas habilidades. Então acho que isso tem tudo a ver. Obrigado, essa pergunta é maravilhosa. Demais. Então vamos agora falar sobre o seu voluntariado hoje, que acho que é o tópico que a galera aí vai estar eventualmente super excited de seguir. O tópico de hoje é utilizando a meditação e a seva para a construção de um mundo mais consciente. Conta pra gente, como que eu posso utilizar a meditação e a seva, que eu entendi, a seva é o servir o próximo, correto? Para eu iniciar esse mundo aí mais consciente. Então, cara, o que foi muito legal é o seguinte, eu contei esse caso algumas vezes para as pessoas. No dia 16 de fevereiro, de março, salvo engano, aqui no Brasil, a gente estava confirmando os primeiros casos de Covid, né? O mundo já tinha experimentado, né? A Europa já desde fevereiro, o Brasil. E nessa segunda-feira eu fui numa reunião na empresa e aí já começava a aventar a possibilidade da gente entrar no confinamento. E aí o que significaria? Significaria que os 5.000, 6.000 funcionários que a Anima tinha deveriam ir para home office e obviamente os
nossos 4.000 professores iriam para o online e os nossos 140.000 alunos também. E aí a gente começou a olhar para aquilo e falar, meu Deus, isso vai ser muito difícil, né? Isso é muito complexo. Mas ao mesmo tempo, eu acompanhando algumas notícias sobre o mundo e vendo que as pessoas depois de 30, 40, 50 dias em confinamento, elas começam a ter declínios na sua saúde mental. E aí, no dia 17, eu fui para minha casa, minha esposa e minha filha já estavam em confinamento há alguns dias, e no dia 20 eu comecei uma seva. Como eu disse, seva é uma atividade voluntária em que você pode ceder seu tempo, suas habilidades, seu conhecimento, sua escuta, seu coração, qualquer coisa. Uhum. E aí eu me propus a fazer durante 40 dias uma meditação ao vivo, online, todo dia, a qualquer pessoa, às 6h10 da manhã, todos os dias. Uau. E eu falei, vou fazer isso durante 40 dias. E eu comecei, né, divulgando assim, dentro da estrutura da Ânima e depois divulgando nas minhas redes sociais, no LinkedIn, acho que, se eu não me engano, eu tenho 4.000 pessoas, né? E eu falei, olha, gente, eu vou fazer esse trabalho voluntário. Se tiver uma pessoa, é uma pessoa. Se tiver 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas e está tudo certo. E aí, de repente, eu me vi fazendo isso por 100 dias. Uau! E aí foi muito interessante porque, fizesse chuva ou sol, eu estava lá, abrindo o meu Zoom, né, era um Zoom que eu estava usando na época, eu abri o Zoom, as pessoas se conectavam, faziam eu geralmente falava alguma coisa sobre a yoga, a meditação, e eu dava uma meditação. Teve dias que eu tive que, nos sábados e domingos, eu dava meditação às 5h20 da manhã. Então, às vezes eu acordava 4 e pouquinho, preparava e ia fazendo essa seva. Ou seja, eu me entreguei a trazer para as pessoas um pouquinho de alento, uma frase ou às vezes um conhecimento que elas precisariam naquele momento. E aí eu fui me conectando e as pessoas foram... Eu cheguei a ter meditações minhas com 2.000 pessoas, 2.000 views, assim, alguns dias depois já. Porque elas realmente se conectaram com aquilo, né? De como que a saúde mental ela é tão importante. A saúde mental já é uma dimensão que muitas empresas e muitas escolas já têm olhado para elas. Nós estamos vivendo crises de depressão fortíssimas no mundo. O Brasil é o 5º país com o maior número de casos de depressão. E o Brasil é o campeão de pessoas sofrendo com ansiedade. Então, aqui, o que a meditação faz? E aí eu quero deixar isso bem claro. A meditação te dá 2 coisas que eu brinco para todos os alunos de Relações Internacionais, são muito importantes. Ela te dá geografia e história. Ela te dá espaço e ela te dá um tempo. A meditação é um momento que você se permite olhar para dentro. A meditação é um momento que você permite construir um espaço que seja só seu. Para que você identifique os seus valores. Para que você olhe para si mesmo, olhe para os seus desafios. E durante um breve tempo, você reflita sobre isso. Então, lembrando que nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos aquele turbilhão de coisas que passam pela nossa cabeça. Esse turbilhão de pensamentos, de sensações, de emoções, isso é resultado fruto da nossa mente. Nós não somos o nosso ego. Nós não somos essa instância que quer ser aplaudido, que quer ser amado, que quer sentir prazer imediato e, portanto, se abrir um pouquinho a quarentena, eu vou para um boteco tomar cerveja e foda-se o mundo. Não é? Nós somos a nossa consciência. E o trabalho de seva tem tudo a ver com você olhar para dentro e perceber o que a sua consciência diz da sua relação consigo mesmo, da sua relação com o mundo. Então eu digo que a meditação é só um veículo que te permite acessar os seus valores e, portanto, ao acessar esses valores, entregar isso para o mundo. Acho que é um pouco disso. Demais. E para as pessoas aí que estão em casa e não sabem meditar,
né? E às vezes ficam pensando, não, meditar, eu preciso ficar 10 horas parado, né? Conta um pouquinho aí, como uma pessoa pode meditar, quanto tempo, sabe, eu tô nesse dia aí, tô em casa, tanto barulho, várias coisas acontecendo, uma técnica, Tá. vamos fazer. A gente tem uma das primeiras meditações que a gente ensina, ela é muito simples. Do jeito que você está sentado, às vezes na beira da cama ou no sofá, você vai simplesmente fechar os seus olhos e começar a inspirar de forma lenta e profunda pelas suas narinas, pelo seu nariz. Então eu convido as pessoas a simplesmente fechar os olhos e prestar atenção no fluxo do ar que entra pelas suas narinas e que sai também pelas suas narinas. Então, às vezes, a gente simplesmente fecha os nossos olhos e vai sentindo aquele fluxo bem sutil de ar que vai entrando pelo seu nariz e que vai inflando o seu abdômen, que vai preenchendo o seu pulmão e que eventualmente chega até a sua garganta. E depois você vai sentindo esse mesmo ar que entrou saindo pelo seu nariz, esvaziando a sua garganta, esvaziando o seu peito, puxando seu abdômen para perto da sua coluna, trazendo as suas costelas. E a gente faz isso com consciência. E a gente faz isso com profundidade. Sinta esse ar. Deixe que o som sutil da respiração seja seu mantra. E faça isso 10 vezes. Existe uma frase muito importante dentro da Kundalini Yoga que diz: o corpo segue a mente e a mente segue a sua respiração. Dez vezes, 2 minutos, não mais que isso. E inspire profundo. Expire e abra seus olhos. Qualquer pessoa, cara, que nunca meditou, acho que talvez esqueceu da lição yogi. A gente sempre teve um yogi que muitos de nós tivemos o privilégio de conhecer, que eram nossas avós. Eu me lembro, às vezes, eu era muito nervoso, né, uma criança muito agitada, e às vezes eu chegava, ou porque tinha brigado, ou porque estava, às vezes, um pouco nervoso, e minha avó chegava para mim e falava assim: meu filho, respira. Conta até 10. Vai lá, respira, profundo. Fecha a boca. E aí, a gente se acalmava. Essa é uma técnica chamada respiração lenta e profunda. Ela, muitas vezes, não sei se você se lembra da sua época de tenista, né? Você está no rush de um jogo, às vezes você está ali tentando encontrar o seu momento de flow. Acho que o Gabe teve... Eu comecei a assistir a live do Gabe, né? O passo antes, né? O passo do sucesso é maravilhoso o que ele fala. Assim, muitas vezes é simplesmente uma respiração que te conecta no flow, que te permite tomar a decisão, que te permite agir sem você estar naquele fluxo de emoções. Como eu te disse, eu fiz 100 meditações e elas estão no canal do YouTube do Instituto Ânima. Eu trabalhava, como você bem sabe, no Instituto Ânima e nós criamos lá uma playlist com 100 dias, 100 meditações. Tem meditação para lidar com estresse,
tem meditação para lidar com choques repentinos, tem meditação para lidar com o medo do futuro, tem meditação para lidar com a sua mente negativa, tem meditação para você produzir, se conectar com o sagrado. Então tem meditação, cara, e elas geralmente são muito simples. Elas são padrões respiratórios, que a gente chama de pranayamas. Elas são mudras ou poses da mão. Então, às vezes, a gente faz o Gyan Mudra, que é como se fosse esse ok. Às vezes, eu coloco a mão esticada para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, mudras, respirações. Algumas vezes a gente medita entoando mantras. Eu fui budista tibetano, não sei se você se lembra dessa história. E a gente tem o Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om. Na Kundalini Yoga a gente tem o Om Namo Gurudev Namo, o Satnam. A gente tem meditações em que ao você vocalizar, ao você trazer a sua voz, você cria reverberação, você cria reverberação na sua caixa craniana, você ativa pituitária, a hipófise, você aciona elementos dentro do seu cérebro pela repetição do mantra. E existe, obviamente, meditações em que você foca em alguma coisa. É o olhar na ponta do nariz, ou um olhar para o topo da cabeça. Então, você tem várias técnicas, você tem escolas maravilhosas de meditação, de mindfulness, você tem do budismo, ao próprio cristianismo, as orações, né? A cabala, ao judaísmo, você tem as suas preces. O importante é a pessoa se conectar. Independente de qual é a matriz religiosa que ela tem, ela se conectar com ela e se conectar com o divino. Eu acho que é isso que é um processo que eu queria compartilhar com vocês. Demais, cara. E para terminarmos aí, qual a mensagem que você quer deixar para a galera aí nesse momento de pandemia? Não sei se você sabe, aqui em Miami as coisas voltaram a fechar, o Brasil está bombando aí números. Como que as pessoas podem ser mais conscientes? Qual que é, talvez você diria, essa é a mensagem para a galera aí, para eles aplicarem nesse momento? Então, eu acho que eu abri com essa frase, eu queria fechar com a mesma. Ao você se entregar para o outro, a você disponibilizar para o outro, que seja seu tempo, que seja seu coração, que seja sua escuta, que sejam suas habilidades, você não só está entregando ao outro, como você está se possibilitando se conhecer, possibilitando conectar com seus valores, se possibilitando com que você entregue aquilo que tem de mais precioso na sua existência, que é a sua alma. Então, como o Gandhi comentou, ao você servir ao outro, você está possibilitando, você está criando a chance de se conhecer. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. Da sua casa, online, o que puder ser feito, faça. Se disponibilize para o outro. Isso vai ser um grande serviço, obviamente, para o mundo, mas para você mesmo. Tá aí. Rafão, amazing, cara. Muito obrigado. Valeu pelo papo, valeu pela aula de meditação aí. Não só espero poder... Eu tava prometendo para mim que eu ia começar a fazer meditação. Pode ser que você me dê um spark aí para eu tocar esse barco. Mas 100 dias. Cara, foi um prazer e acho que mais importante, galera, para quem escutou, vai escutar essa live, lembre que um dos propósitos foi sim a gente aprender aí a utilizar a meditação e a seva para a gente não só criar um mundo mais consciente, mas uma vida mais consciente, mas também para a gente estender a nossa mão. Para a gente pensar alguma maneira que é o nosso talento que a gente tem, que nesse momento agora a gente possa pensar no vizinho, pensar na família, pensar na comunidade, pensar no trabalho e como eu posso compartilhar. Então, se vocês gostaram desse papo aí, bola para frente, vamos criar um mundo melhor, acho que vamos sair dessa pandemia aí como cidadãos mais conscientes, cidadãos mais doadores, aí o mundo só vai ter a crescer com tudo isso. Rafão, mais uma vez, obrigado por tudo e estamos em contato. Valeu, cara. Obrigado pela oportunidade.